Romanos capítulo 1, eu vou ler na Nova Versão Internacional, é a tradução em português que eu vou utilizar nessa série de mensagens em Romanos que a gente começa hoje. Voltar para NVI, tem uma leitura, um português, para a gente ir trabalhando o texto e de melhor compreensão para essa carta. Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A igreja que daqui a alguns meses, mais exatamente em 3 meses, Deus assim permitindo, nós vamos celebrar 12 anos de Comunidade Batista de Santo André. Amém? Glória a Deus por isso. 12 anos que o Senhor tem nos sustentado, do início dessa igreja. E desde o início, nós já meditamos em diversos temas e textos da Palavra de Deus, livros ou séries de mensagens com tema e apoiado, lógico, num texto bíblico. Mas entre esses, de livros da Bíblia que a gente passou por inteiro, a gente estudou já 1 Samuel, para lembrar os irmãos ou citar para alguns que não sabem. Algumas dessas mensagens estão disponíveis, se você desejar meditar em algum momento. Já refletimos em alguns salmos, não o livro de salmos inteiro, mas também fizemos em Provérbios algumas meditações, inclusive agora no último mês de janeiro. Já estudamos o livro de Ageu, Abacuque. No Novo Testamento estudamos o Sermão da Montanha em Mateus, no Evangelho de Mateus. Já estudamos todo o Evangelho de Marcos. Estudamos alguns trechos de Evangelho de Lucas, usando um livro chamado A Mesa com Cristo. Alguns irmãos vão lembrar que foi um livro utilizado nos pequenos grupos e falava sempre dos textos onde Jesus estava à mesa com alguém. Foi uma bênção aprendermos e refletirmos nesses textos. Estudamos a carta de Paulo, ali, a carta de Lucas, aos Atos dos Apóstolos, recentemente, 2 anos atrás, se não me engano. Nós ficamos mais de 1 ano meditando em Atos. Aliás, foi antes da pandemia, 3 anos já, na verdade. O tempo vai passando, a cabeça não vai funcionando tão bem. Mas estudamos também a carta de Paulo em Gálatas, Efésios, Filipenses. Estudamos a carta de Tiago, 1 Pedro, Apocalipse. Refletimos também nas cartas das 7 igrejas, Apocalipse capítulo 1 a 3. E até agora a gente estava aguardando um melhor momento, uma oportunidade para a gente finalmente, agora com a igreja quase chegando aos 12 anos, ministrarmos nessa carta de Paulo aos Romanos, que é considerada por muitos estudiosos da Bíblia, pastores e quem reflete no Novo Testamento como a obra-prima do Novo Testamento. É um desafio, irmãos, e nós vamos começar hoje. São 16 capítulos. São 16 capítulos que Deus tem usado poderosamente na história da igreja. 16 capítulos que Deus tem usado para trazer em diversos momentos da história avivamento, um derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, da graça do Senhor. E hoje a gente ora, e oramos mesmo, que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, sabedoria, discernimento, que a gente possa ter um coração ensinável, para que a gente seja também tocado mais uma vez, irmãos, hoje, por meio dessa carta, a começar hoje, e até onde o Senhor nos levar. Essa carta, palavra de Deus inspirada pelo Senhor, nós cremos na inspiração das Escrituras, cremos que é a palavra de Deus ainda hoje para o coração de todo aquele que busca o Senhor. E se você tem orado por avivamento, um tema que nos últimos dias toda a igreja cristã no mundo todo
foi bombardeado desse assunto por aquilo que estava acontecendo ali em Asbury, naquele derramar do Espírito Santo de Deus ali, um despertar. E a gente tem conversado sobre isso. Se será um avivamento, vamos aguardar. Mas que foi algo especial que Deus fez naquela universidade, tem feito em quem foi impactado ali, na presença do Espírito Santo de Deus, ali se derramando na vida de jovens e todos que passaram naquele ambiente nos últimos dias. Você tem orado por avivamento. Eu quero te convidar, concentra o teu coração, o foco do teu coração nessa carta de Paulo aos Romanos. Quer uma visão maior de Deus? Concentra o teu olhar nesse livro de Romanos. Pastor que eu gosto muito, tenho citado com frequência aqui na igreja, pastor John Piper. Ele é pastor da igreja Bethlehem Baptist Church em Minnesota, Estados Unidos, autor de diversos livros. E o pastor John Piper, hoje ele está com 76 anos, se eu não me engano, e ele me influencia muito pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua integridade, pelo seu ensino. E ele, aos 52 anos de idade, e aí eu me identifico porque eu estou com 52 anos agora, e ele lá atrás, em abril de 1998, começou uma série de mensagens nesse livro de Romanos, e ele terminou 8 anos depois, em dezembro de 2006. 8 anos. Eu tive prazer nessa semana de ir à internet, tem essa bênção também de recurso. Você vai lá, clica gratuitamente. Eu vi essa primeira mensagem, irmãos. Que bênção. Ouvir a meditação desse homem e ver o que ele pregava lá atrás e ver como ele continua pregando com entusiasmo, com vigor, com graça, com amor, mas com autoridade a palavra do Senhor ainda hoje. Essa exposição da Epístola aos Romanos também foi pregada pelo pastor, reverendo Dr. Martin Lloyd Jones, que é outro pastor que eu cito com frequência aqui na igreja. Foi pastor da Westminster Chapel em Londres. E ele pregou essa série de mensagens no livro de Romanos às sextas-feiras, irmãos. Não era um culto cheio de pompa. 6 horas da tarde em Londres, o pessoal saía do trabalho, ia para Westminster Chapel para ouvir a palavra de Deus, a pregação por 1 hora. E ele tomava cuidado para não passar das 7 horas da noite, justamente porque o pessoal ia retornar ainda para suas casas. E era uma noite de estudo bíblico. E ele começou, aliás, essa série de mensagens em Romanos, que é considerada por muitos a maior obra do seu ministério. Ele que foi um pastor usado tremendamente por Deus com livros e pregações, séries de mensagens que ele pregou. E essa série de mensagens, ele começou a pregar em 7 de outubro de 1955. E ele veio a terminar essa série em 1º de março de 1968. Hoje estamos em março, 55 anos depois. As mensagens ainda tocam o nosso coração. As gerações crentes, de discípulos de Jesus hoje, que têm acesso a esse material. E o interessante é que, ao longo desse período, ele termina de pregar em 1º de março de 1968, há 55 anos atrás. Mas o interessante é que ele não consegue chegar ao final da carta. Ele termina essa carta por volta do capítulo 14. Aliás, só um parênteses aqui. Ao longo dos anos que ele prega, muitos consideram que não havia nenhum outro evento na igreja evangélica do Reino Unido, para não dizer do mundo da sua época, comparável a esses encontros de sexta-feira à noite na capela de Westminster e o que Deus fazia ali, naquele momento de pregação. E ele gostava de enfatizar que esse momento da pregação é um momento de adoração da igreja. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos contemplando o Senhor, e esse momento que nós estamos aqui também é a nossa adoração a Deus. Prestar atenção, de ouvir. E é interessante que ele vai pregar até o capítulo 14 de Romanos, versículo 7, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E quando ele conclui essa mensagem, ele é acometido de uma enfermidade que vai colocar fim ao seu ministério na Westminster Chapel. E daí em diante, ele iria dedicar o tempo da sua vida
A editoração dos sermões que eram transcritos em fita cassete. Para quem não sabe, vai no Google e tenta descobrir o que é fita cassete, para uma geração nova. Você sabe aquela fita cassete, o lápis ali que você colocava para rebobinar? Imagina isso fazendo em 1968 para 69. Mas tiveram diversos irmãos ali na igreja que transcreveram as suas mensagens que eram gravadas. E é interessante, na sua biografia, conta-se também que ele não gostava dessa história de gravar sermões. Então, uma boa parte dos sermões, que inclusive hoje você tem acesso em áudio, você pode ouvir se você souberem um pouco do inglês aí, quiser esse desafio, ele não sabia que estava sendo gravado, porque ele não gostava dessa ideia de gravar para ouvir depois. A cabeça dele não funcionava bem com isso. Ele queria naquele momento da exposição da palavra e o que Deus faz nesse ambiente da igreja pelo Espírito Santo. E é lógico que com isso não quer dizer que Deus não faz algo na sua vida, daquele que ouve um estudo, uma leitura, porque são outras ferramentas e meios de você aprender e ser abençoado. Mas é interessante essas coisas, porque a partir dessa data, ele não tem mais condições de pregar no púlpito, e ele vai transcrever ali, fazer a editoração dos manuscritos ali, dos transcritos das suas mensagens, e sim, ele vai ainda pregar em alguns locais, inclusive a sua série de mensagens conhecida como Pregação e Pregadores, é um dos livros mais famosos dele, sobre pregação. Ele vai pregar isso nos Estados Unidos, alguns anos depois. Mas voltando para essa série de mensagens de Romanos, irmãos, essas pregações vão se tornar, no que nós temos hoje acesso, inclusive na língua portuguesa, em 14 volumes, que são um clássico da literatura cristã evangélica. Se você quiser se deliciar, uma meditação profunda, rica, mas de acesso ao seu coração e entendimento, vá a esses livros. 14 volumes para você continuar sendo tocado por aquilo que Deus fez nessa época. Por que a gente vai estudar então Romanos a partir de hoje? Irmãos, eu creio mesmo, chegou a hora de cada crente em Jesus, cada igreja do Senhor, buscar ficar firme nas velhas e preciosas verdades inabaláveis do Senhor, já revelada nas Escrituras. Irmãos, não é tempo de ficar pulando em busca de pragmatismo teológico. Não é hora de você continuar se permitindo ser afetado por aquilo que aquele sociólogo polonês já falecido, Zygmunt Bauman, falava sobre a modernidade líquida. É interessante que hoje a gente tem uma igreja líquida, uma fé líquida que não é sustentável. Infelizmente, que evangelho é esse, às vezes fluido demais? Romanos, sólido. Romanos é um evangelho de fé, firme, resiste aos dias de hoje, ao confronto, às perguntas da nossa época. Irmãos, Romanos é onde a gente deve permanecer nesses últimos dias como igreja, dias que a igreja do Senhor é atacada, dias que são difíceis, de uma geração incrédula inclusive a partir das igrejas. Não é uma incoerência isso? Mas aqui, Romanos, a gente tem o evangelho do Senhor plenamente sendo pregado e ensinado por Paulo. Aqui um texto que é claro, é um texto difícil, porque há textos difíceis na palavra do Senhor, mas é claro, você consegue compreender, você consegue entender, e você vê a luz de Cristo brilhando aqui em cada capítulo. E eu quero falar para vocês, irmãos, porque eu também me identifico com a nossa época e com os tempos que a gente está vivendo. Eu quero falar sobre essa solidez dessa carta de Paulo aos Romanos, porque a gente está vivendo um ambiente hoje de igreja, o nome do Senhor, em que o próprio pastor, próprio líder de uma igreja local, aqueles que ensinam, colocam em questionamento a palavra de Deus. Você vem para um culto e sai daquele culto, daquele encontro, espero que não daqui dessa igreja local,
Mas você sai desse encontro mais confuso do que antes de pisar naquele lugar. Igreja do Senhor. Um pastor que do púlpito fica compartilhando as suas dúvidas com a palavra de Deus. Não, irmãos, eu tenho dúvidas sobre um monte de assunto da vida. Dúvidas faz parte do viver do homem, de cada mulher, de cada ser humano. Mas com o Evangelho, nós temos segurança. Com o Evangelho, a gente tem para onde irmos, para onde olharmos. Então, irmãos, chega, não é tempo da gente ir atrás de homens que têm dúvida no coração e amedrontam a geração que é colocada ali para ensinar. Pare com isso em nome de Jesus. Aliás, duvide de pastores que colocam em xeque a palavra de Deus, mas não colocam em xeque o seu próprio coração. Irmão, se eu começar a compartilhar aqui dúvidas, questione a mim, mas vá à palavra de Deus e me confronte em nome de Jesus com amor e graça. Eu te peço, mas não deixe eu entrar nessa maluquice sozinho não. Me tira dessa, me socorre. E é por isso que a gente vai estudar Romanos, porque Romanos nos leva em assuntos que são desconfortáveis para a nossa época. E a gente vai ter que encarar. A gente vai ter que passar por eles. Logo no capítulo 1, se prepare. Em breve, a gente já vai se deparar com alguns assuntos que são difíceis, mas que são claros na palavra de Deus. Que não está escondido ou oculto. É claro, é palavra de Deus e ainda para hoje, para a nossa geração. Então, se quer um avivamento de Deus na sua vida, tem que ter palavra de Deus. Sim, é oração, mas é oração e palavra de Deus. Irmão, sexta-feira agora, para quem pôde vir, tivemos um tempo precioso da igreja. Eu me alegrei demais porque foi a maior reunião de oração que a gente já teve nesses 12 anos de igreja. Foi sexta-feira passada. E que bom que a igreja respondeu a esse encontro, e não era véspera de eleição, não era véspera de tragédia nenhuma, foi um encontro que nós marcamos para orarmos. Eu sei que tem irmãos que gostariam de ter estado aqui, gente que estuda ou que mora longe, e o deslocamento nessa cidade metropolitana que a gente está, impossibilita muitos no deslocamento, mas que bênção aqueles que aqui estiveram, que tempo precioso para quê? Para estar na presença de Deus. Para buscar o Senhor, porque nós temos sede de Deus e da sua palavra. E onde você sacia essa sede? Na palavra de Deus, com o povo de Deus. Nesse tempo que a gente pode orar, clamar, invocar o nome do Senhor enquanto é tempo. Vamos prosseguir. Irmãos, eu estava lendo também esses dias agora, só na introdução, um texto também do pastor, eu gosto muito, o reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele tem um comentário em Romanos, que também é de fácil acesso a quem se interessar, e ele diz, logo na introdução, que essa carta de Paulo, ele fala assim, que é muito mais que simplesmente uma carta, é um tratado teológico, é o maior compêndio de teologia do Novo Testamento, é a epístola das epístolas, a mais importante e proeminente carta de Paulo, e aí ele vai citar, e ele cita a história de Martinho Lutero, e ele diz assim, citando para quem não conhece a história, em novembro de 1515, Martinho Lutero, então professor de teologia sagrada na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, começou a expor a epístola de Paulo aos romanos a seus alunos, e seguindo esse curso até setembro seguinte, e as consequências dessa nova compreensão que Martinho Lutero obteve dos estudos romanos, tiveram grande repercussão na história. Em 31 de outubro de 1517, 2 anos depois, Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando assim a reforma protestante do século XVI. Devemos a carta aos romanos, esse maior movimento religioso da história da igreja desde o Pentecostes. Romanos, irmãos. Quer mais de história? John Wesley. 1738, John Wesley vai vir a ser tocado, presta atenção, é tocado pela leitura, não pelo livro, a carta de Paulo aos Romanos. John Wesley vai ser tocado pela leitura do prefácio de Lutero ao comentário de Romanos, durante uma reunião dos irmãos do Morável, em Londres.
E aí ele vai experimentar um grande despertamento espiritual, que é o que vai dar ali sequência ao grande reavivamento inglês do século XVIII. Nem era carta em si. Leitura do prefácio de Lutero. John Stott diz que Romanos é uma espécie de manifesto cristão. E alguns estudiosos da Bíblia, eles chamam essa carta do Evangelho segundo Paulo. Outro homem de Deus na história, que foi alcançado pela leitura dessa carta também, Agostinho, que é considerado a maior mente teológica da igreja, desde a igreja primitiva, e Agostinho, depois do apóstolo Paulo, mas ele é tocado também pela leitura de Romanos. Ele escuta e vai à carta e lê, e tem a experiência de conversão, de transformação na sua vida. Irmãos, grandes avivamentos, isso está na história. Grandes avivamentos do Senhor iniciaram quando a igreja foi despertada e tocada pelo ensino desse livro. Vamos orar? Vamos orar, meus irmãos. A gente vai começar a meditar nesse texto. Eu queria te dizer, nós não estamos estudando Romanos para ocupar o tempo de ninguém aos domingos. A gente não está indo à carta de Paulo aos Romanos porque falta criatividade para a gente inventar uma série de 4 passos para isso, 5 para aquilo outro, e 7 para não sei o quê. E não há nada de errado em a gente dar nome para algumas séries de mensagens. Por favor, não distorça. A gente pode ser edificado por muito ensino bíblico, com outras compreensões, inclusive na maneira de expor a palavra de Deus. Mas estamos indo a essa carta, crendo e orando. Senhor, faz na nossa geração de novo. Senhor, faz hoje um mover do Teu Espírito Santo que a nossa geração ainda não viu. Senhor, marca a minha vida, não apenas dessa igreja, a minha vida. Ó Senhor, fala comigo a partir desse texto, porque eu preciso de um despertar espiritual. A igreja aqui também. Você também. Mas Senhor, eu preciso ser despertado espiritualmente, Pai. Faz de novo, Senhor. Que o Senhor possa, por meio da carta aos Romanos, Senhor, aumenta o nosso desejo em Te conhecer mais. Por meio da leitura da Tua palavra, Senhor, e dessa carta, coloca em nós o desejo de buscarmos mais a Tua face, Senhor. Esse Deus que Paulo prega, eu quero conhecer. Eu quero desejar adorá-lo, amá-lo, desfrutá-lo, obedecê-lo, confiar no Senhor, segui-lo. Irmãos, a gente não está atrás de conhecimento. Sim, também. Mas é conhecimento e poder de Deus na nossa vida. Para uma geração incrédula, a gente precisa, Senhor, abre os olhos do nosso coração. Porque o que temos é cegueira espiritual. Tem misericórdia, Senhor. Irmãos, eu queria abrir parênteses aqui para contar brevemente algo da minha vida. Talvez para escândalo de alguns daqui, eu não lembro exatamente detalhes da minha conversão. Eu não lembro, não tenho uma história gigante para te contar. Eu não fui drogado, eu não lembro de ter sido hippie, não tinha cabelo para isso, nunca tive. Minha maior rebeldia talvez foi fazer tatuagem com aquela figurinha do chiclete ping-pong, ou do Plock. Foi a maior rebeldia que eu fiz na infância. Mas eu nasci numa família evangélica, cresci indo na escola bíblica dominical, aos domingos pela manhã, e naquela época, anos 70, a gente voltava, depois do culto da manhã da escola bíblica, a gente voltava à noite para o culto da noite. Não tinha essa pergunta se eu vou 2 vezes à igreja. A gente ia de manhã à escola dominical, quando era convidado para algum irmão, ia na casa um do outro para almoçar, para conversar, e à tarde para a noite voltar. Voltava para a igreja. Essa era a nossa prática. Sim, eram outros tempos. E era assim. Aliás,
Cresci justamente numa igreja aqui próxima, que ainda existe, louvado seja Deus por isso. Há irmãos ali ainda congregando hoje. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, aqui na Rua Ester, na Vila Alpina, em Santo André. Tenho amigos ainda da minha infância que congregam lá até hoje. Pastor da minha infância ainda está vivo, com seus 80 e tantos anos. Pastor Sebastião, Tite, querido irmão, que me ensinou muito na minha infância. Não é interessante? Se você perguntar a pregação, não lembro do tema da mensagem. Imagina, aqui nessa igreja até meus 12 para 13 anos, ou 14 no máximo, liberando os 14, 13 anos, nessa igreja, mas você tem uma lembrança da presença de Deus ali. Não lembro o texto, mas tem um texto que eu lembro, porque ele estava fixado na parede da igreja atrás do púlpito. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Primeiro versículo que eu criança decorei. E decorei porque chegava na igreja e meu olhar ia para aquele quadro. E até começar o culto, e mesmo cantando e louvando e pregando, aquele era o texto, pintado. Não era projetado, era pintado, era fixo. Então qualquer visita à igreja, aquele era o olhar. Não um olhar de insegurança. Será que ele é a verdade? Será que ele é o caminho? Será que ele é? Não. Aquela verdade, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso ficou no meu coração. Ainda no início da minha adolescência, fui batizado em Ribeirão Pires, numa das igrejas dessa denominação do Avivamento Bíblico, que ainda existe hoje. Ali tinha um tanque batismal. Naquele tempo, irmãos, as igrejas da mesma denominação juntavam nos ônibus, carro, ia para Ribeirão Pires, no bairro de 4ª Divisão. Cadê o Nandão, que é da nossa congregação em Ribeirão? Temos irmãos que são de Ribeirão Pires, o Nandão aqui com a família, toca aqui guitarra, violão, e está aqui com a gente aos domingos. Eu fui batizado lá em 4ª Divisão. E aquela festa, irmãos, batismo e após batismo, aquele piquenique entre irmãos da igreja. Até cansar. E até o pastor liberar o tanque batismal para a gente poder nadar também depois do batismo. A gente ficava esperando, pode agora, criança. Aí finalmente davam lá a autorização e a criançada pulava lá para o tanque. Era uma festa, uma bagunça. Foi isso. Então não pergunta muitos detalhes, tem outras histórias para contar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, de alguma maneira, agiu na minha vida, na minha história, tão cedo, que eu não consigo lembrar a idade, palavras, de como foi esse negócio, como é que eu passei a crer no Evangelho, mas, tem um mas para hoje. Uma coisa que eu posso te afirmar, te contar, e que o livro de Romanos, essa carta, diz e ensina sobre o que aconteceu comigo. E eu não preciso lembrar, porque eu aprendo com a Bíblia. A Bíblia fala o que aconteceu na minha vida. Eu aprendo com essa carta de Paulo aos Romanos. E se tem alguém aqui hoje ouvindo essa mensagem, ouvindo em algum lugar, aquilo que a gente está compartilhando aqui hoje, se você está se perguntando se essa conversão, se esse encontro de Jesus na sua história, sendo Ele agora seu Senhor e Salvador, aquele que perdoou os seus pecados, te deu nova vida. Se você está se perguntando se isso já aconteceu na sua história, eu quero que você preste atenção. Ouça com atenção, se há uma coisa no teu coração às vezes que vem, será que já aconteceu? Será que eu já tive essa experiência do novo nascimento? Será que eu sou convertido? A minha oração primeiro por você, que neste momento você entenda que a gente não precisa chegar ao final da mensagem para você saber que é salvo ou que foi salvo. Durante essa pregação, ou durante o que Deus está fazendo na sua história, e que eu não tenho acesso ao controle, sabedoria, eu não tenho como saber, mas nesse processo chamado vida, Deus tem encontrado diversas pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, e Ele tem tomado a iniciativa de ir nos alcançando com a sua salvação. Irmãos, a gente está proclamando o Evangelho. Estamos falando a palavra de Deus aqui. E essa palavra
essa palavra proclamada que Deus usa para salvar, pela fé, que é um dom de Deus, pelo dom do arrependimento, o Senhor dá a todo aquele que o busca. Então aqui, não estou entrando na história da sua formação teológica, você é arminiano, calvinista, o que quer que você rotule a sua formação, que a gente pode conversar isso em outro lugar. Aqui hoje a gente não tem tempo de conversar essas coisas. O que é importante você saber é que Deus está agindo, Deus age nesse momento, e Ele vai continuar a agir até o dia de Cristo Jesus com a sua salvação. Por isso que hoje, em vez de você ficar encucado, é dia de você receber a paz de Cristo no teu coração. Teu coração às vezes perturbado, machucado pela religião que já te feriu, que já causou danos na sua história talvez. Traumas que você coloca o nome de uma igreja, ou de um pastor, ou de uma experiência que te feriu. Hoje talvez é teu dia de cura na tua alma. Hoje é dia de salvação para aquele que está perdido por causa de Cristo Jesus e não por causa da Igreja Batista. E como é que a gente sabe disso? Eu estou falando que a gente sabe porque está escrito aqui na carta de Paulo em Romanos com todas as letras. Romanos 3:23, Paulo diz assim que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Pecaram. Todos pecaram. Até aquele que você considera, mas é tão fofinho, é tão bonitinho, é tão queridinho que ainda assim Cristo teve que vir e morrer por cada um de nós, porque todos pecaram. Não é o meu nível, a minha forma de pontuar ou rotular ou determinar o que é bom, o que não é, a minha excelência é o que Deus fala. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E o versículo 24 continua, graças a Deus que temos o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Há um nome pelo qual nós somos justificados. Há um nome para quem é o nosso Senhor e Salvador, e é Jesus Cristo. Tem um nome, e este nome não está em competição com outros nomes na história, com outras ideologias ou religiões, ou o nome que se queira dar para algo que te sustenta. Não é sobre energia de pedra, não é sobre você ter uma imagem de Buda aqui, uma imagem de outro santo ali, um crucifixo pendurado, fazer uma reza decorada assim ou assado, ou entregar dízimo na igreja, servir aqui, tocar, fazer qualquer coisa. Não é sobre esforço humano, é sobre o que Jesus fez. E isso basta. E a gente não acrescentar nada a esse nome. Sim, tem um monte de coisa que a gente aprende, que é para caminhar nesse nome, nessa verdade. Mas somos salvos pela fé, pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E com todo respeito, a palavra de Deus fala em Cristo Jesus. Não é num líder político, não é num líder religioso, é em Cristo Jesus. Não deu nome de igreja, não deu nome de pastor, nem o próprio Paulo se apresenta como salvador de nada, ele apenas prega o evangelho e fala, é em Cristo Jesus. E ele continua, em Romanos 6:23, mais uma vez ele vai falar de algo que é grave para todos nós, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, para todos nós. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. É um alto preço, irmãos, que está em jogo aqui, o que ele está falando sobre verdade ou mentira. Que se é verdade, olha o que a palavra de Deus diz. Se for mentira, estamos todos malucos, todo mundo aqui é doido, pirou totalmente. Que alguém nos salve. Mas para o caos que está esse mundo, para aquilo que a gente vai vendo na nossa história de vida, quando você lê e vê tanta perdição nesse mundo, inclusive agora, que poderia haver tanta prosperidade e bem, e coisas que seriam preciosas para os relacionamentos, para a vida, de valores, você vê que o homem se perde,
e se perde de novo, e muda-se governo, e muda de emprego, e muda de esposa, muda de cônjuge, muda de filhos, porque os filhos casam, vão embora, isso, aquilo, outro, tal, mas o coração do homem continua o mesmo, porque esse pecado está na natureza de cada um aqui desde o nascimento. E o salário do pecado é a morte, mas o versículo continua e afirma que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e mais uma vez, em Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo, não é se você sabe os 10 mandamentos de cor, e aí apresenta aqui na igreja, num jogral, que os homens fazem um barítono, e o tenor, e não sei o quê, e as crianças fazem isso. Não, não, não. É sobre compreender que Jesus é por meio dele, é dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Que ele vai falar também nessa carta aos Romanos. Irmãos, é claro, aqui não é sobre dúvida, é sobre afirmarmos que é em Cristo Jesus, nosso Senhor, que temos vida e vida eterna. Porque sem Jesus, o salário do pecado é a morte. Por isso que também em Romanos 5,8, Paulo vai dizer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Irmãos, eu nasci 27 de outubro de 1970. E quando eu cheguei, finalmente a igreja evangélica brasileira estava com a esperança renovada. Que finalmente cheguei. Vou discutir todos os temas teológicos quando eu passar pela classe Cordeirinhos de Jesus, os embaixadores do rei, é isso, né? Que os nomes, os jovens, a mocidade, né? Que a gente falava, e cumprir isso, aquilo, outro, aquilo. Não, irmãos, parece que quando eu ainda era pecador, Jesus já tinha feito. Ele já tinha dito, está consumado. Já estava pronto. Já estava pronto. Eu cheguei, pecador, mas ele já tinha se entregado por mim, ainda pecador. Ele já tinha feito, não importava se quando eu cheguei em 1970, se eu entendia, se eu já tinha a Almeida corrigida como minha leitura bíblica, ou se era a Almeida revista atualizada, ou se já tinha nova versão internacional. Se você não está entendendo do que eu estou falando, fique em espírito de oração. Daqui a pouco você vai entender se você conviver numa igreja evangélica, que é o tanto de textos bíblicos que a gente tem hoje em português, mas continua sendo uma igreja rasa na palavra de Deus na vida. Tanta Bíblia de estudo, e o essencial a gente está se perdendo nos dias de hoje. Porque eu sou de uma fé líquida, de uma igreja líquida, não tem solidez mais. Há uma adversidade ali, eu desisto. Há uma luta acolá, eu mudo de igreja. Há uma outra situação, eu fico de mal de Jesus, de Deus, dos meus pais, da minha fé. Há um confronto de alguma coisa que eu não gosto, que eu sou incomodado, e aí eu escapo do confronto, de confrontar o meu coração. Ah, Senhor, tenha misericórdia, porque não há outra saída. Ou você está em Jesus, ou você está fora. Não há um campo neutro, irmãos. Não tem um tucano evangélico em cima do muro. Ou é ou não é. E agora a gente vê o que é, né? Esse grupo também. Não vamos entrar nesse assunto. Né? Não vamos entrar nesse assunto de política. Não precisa. Porque também não é isso. Está entendendo o caos que a gente está vivendo no Brasil? O problema não foi, não era e não será nem a eleição passada, nem a próxima que está por vir. O problema é o coração do homem, que está em pecado se não tiver Cristo Jesus. Você pode falar textos bíblicos, orar em público, está em Cristo, nasceu de novo, foi transformado. Romanos 10:9 ainda vai dizer, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você já fez isso? De novo, irmãos, não é sobre se eu vou fazer um apelo aqui no final do culto, você vai levantar a mão e vai vir aqui à frente. Hoje nós vamos orar. Nós vamos orar em resposta a esse texto, dando a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Mas a salvação é isso. Um dos passos aqui. Confessar com a sua boca. Não é apenas
verbalizar em decibéis que você calcula lá e aumenta e a gente sai escutando. Isso que tem a ver com a alma, com a sua vida, é confessar que Jesus é Senhor. Porque Ele é Senhor. Se Ele for Senhor, a tua vida é transformada. Se Ele é Senhor, tem umas coisas que o Espírito Santo de Deus vai vir habitar na tua vida, no teu coração, e vai transformar. E aí valores desse mundo, que só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus para poder discernir e viver em harmonia, em obediência ao Espírito de Deus, é possível, porque aqueles que só falam que são isso, aquilo outro, não se sustenta com os embates da vida. Porque a vida ela vai vir, irmãos. Vai vir luta, vai vir adversidade, vai vir situações que a gente não controla o tanto que a gente gostaria de controlar. Não, a gente não controla. Vem um próximo WhatsApp, vem uma notícia amanhã, vem daqui a não sei quanto tempo, nem isso a gente consegue prever exatamente. Mas se você está com o Senhor, creu em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, diz esse texto. Sim, talvez a sua vida está um caos, porque Jesus não é o seu Senhor. Sim, a tua vida está uma bagunça, casamento, valores, nada se sustenta, bagunça financeira, bagunça na saúde, bagunça naquilo que você deveria sonhar com a vida, e as coisas andam para trás e murchando cada vez mais. E enquanto houver orgulho no teu coração e você não buscar o Senhor, não há outra mensagem para a gente pregar, a não ser que Jesus é Senhor da sua vida. Ele é o seu Senhor e Salvador. Hoje é dia de você não sair daqui com dúvida, mas com a convicção que você apresenta a sua vida ao Senhor. O Senhor vai te tomar. O Senhor não despreza aquele que o busca. Confia no Senhor. Sim, irmãos, eu posso não lembrar de detalhes do que aconteceu comigo, mas eu sei o que aconteceu comigo, porque o Senhor revela na sua palavra e nos ensina. E nós vamos aprender bastante aqui no livro de Romanos. Este livro é que nos ajuda a interpretar a vida, porque é a palavra de Deus. Estamos dando o nome dessa série de mensagens, a mensagem de Romanos, mas coloquei o subtítulo, o poder de Deus para a salvação. E quem conhece esse versículo, é lógico que está baseado em Romanos 1,16, que em breve a gente vai ler e refletir, quando Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Sim, irmãos, infelizmente, eu até tenho vergonha hoje de alguns evangélicos, mas não do Evangelho. Não confunda. Não misture as frases, as palavras. Irmãos, 11 anos e 9 meses que Deus permitiu a gente iniciar essa igreja, como eu falei no começo. Nessa jornada como Comunidade Batista de Santo André, nesse local, nessa cidade. Alguns aqui conheceram o Senhor aqui, foram batizados aqui, estão caminhando nessa jornada de fé aqui. Aqui é o lugar que eles chamam de igreja. Outros passaram por aqui e hoje inclusive congregam em outros locais e é povo de Deus. São irmãos em Cristo, louvado seja Deus por tudo isso. E aqui a gente está com o grupo atual e com quem está online, ou quem ouve essa mensagem, e vamos caminhar em Romanos agora. Mas, de novo, Senhor, nos fortalece nessa caminhada, na Tua palavra, porque a gente está aprendendo do Senhor até o dia de Cristo, buscar a Sua igreja. Somos discípulos, somos aprendizes permanentes. Como eu disse, há textos aqui que são difíceis, textos que eu não sei até onde a gente vai, em termos de profundidade, ou aquilo que dá para refletir, mas a gente vai tentar, a gente vai buscar na palavra do Senhor, e a nossa oração, irmãos, é para valer. O Senhor nos dá graça, discernimento, para a gente continuar buscando e aprendendo na sua palavra, que continua sendo palavra de Deus, para a nossa vida hoje. Mas, irmãos, para aqueles que estão aqui chegando, ou que já estão aqui há um tempo, ou que já passaram por aqui, ou você que está nessa jornada chamada Vida em Cristo, discípulo de Jesus. Não é verdade que a gente tem experimentado na nossa vida também aquilo que Paulo vai falar mais adiante em Romanos capítulo 8?
dos versículos 28 a 39. Aí eu não vejo a hora de chegar nesse texto. Parece que vai demorar um pouquinho. Se hoje é apenas uma introdução, e você viu que eu não consegui entrar direito nem no versículo 1. Vai demorar um pouquinho, parece essa jornada. Mas, irmãos, Romanos capítulo 8 é o que muitos também estudiosos da palavra de Deus, homens de Deus mesmo, que estudam e refletem nesses textos, muitos consideram o maior texto das Escrituras, ou um dos maiores, com certeza. Romanos capítulo 8. Vamos para o spoiler? Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Onde você está com a tua vida hoje? Em dias de insegurança, dificuldade, conflito, confusão, vá para a palavra de Deus, fique em Romanos. Porque Romanos ajuda a dissipar essa névoa, essa neblina que talvez a tua vida esteja passando, e é de fato. Mas fica aqui, com a palavra de Deus, não em lugar que está tendo confusão. Porque aqueles que estão em Cristo, a gente sabe que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O versículo 32, ele vai dizer também: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, que visão é essa que Paulo está revelando para nós aqui? Nós temos Jesus hoje intercedendo por cada um de nós. Não, a dor e a aflição da tua vida, que você sabe dar nome, não pegou Deus de surpresa. Mas que bom você saber que talvez te faltam palavras ou forças para se apresentar diante do Senhor. Mas Jesus está intercedendo por mim e por você, igreja do Senhor. Ninguém está aqui largado na caminhada de vida. Aleluia mesmo. E o versículo 35 diz: quem nos separará? Pergunta, né? Quem nos separará do amor de Cristo? E olha o que Paulo diz: será tribulação ou angústia, perseguição ou fome, nudez ou perigo ou espada? E o 37 ele diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Presta atenção, não é na ausência dessas coisas, é mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque por meio daquele que nos amou. E ele vai dizer: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Olha que ele está falando da realidade espiritual. Há demônios no nosso entorno, há potestades que lutam contra a nossa vida. Mas não fique com medo, porque também nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Por onde está a tua vida hoje cambaleando? Num evangelho de dúvidas? Fique em Romanos. Vá para Romanos, vá para a palavra de Deus. E fique em Cristo Jesus. Que é a segurança para a tua vida nesse mundo instável que a gente vive. Irmãos, quem que escreve essa carta mesmo? Parece que o versículo 1 diz que é um tal de Paulo. E como assim? É isso mesmo, Paulo. Paulo, aquele considerado um dos maiores perseguidores da igreja do Senhor. E agora, no versículo 1, ele diz: Paulo, servo. E servo aqui tem a tradução de escravo. Não é mais ou menos, não. Interessante, né? Ele não se apresenta como um amiguinho de Deus. Ele é o servo. Ele é escravo de Cristo Jesus, chamado. Como assim chamado? Ele matou irmãos da igreja. Ele perseguiu a igreja. E ele diz aqui que ele era chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Irmãos, versículo 1
Deus permitindo, no próximo encontro, a gente vai ver quem era esse Paulo com mais detalhes e entrar na carta de Romanos para valer. Deus permitindo. Mas hoje é apenas essa introdução. Mas só de ler tudo que Deus usou na vida desse Paulo, para o nosso coração, ainda hoje, ser tocado, ser fortalecido, para a gente aprender. Meu irmão, eu não sei onde você está, mas Deus é expert em pegar gente que parece que deu errado na vida. Parece que grandes pecados nessa história. Parece que você estragou, caprichou. Você caprichou. Pode ser que você tenha caprichado mesmo no estrago. Bagunçou, não é? Você está hoje com 20, 25, 30, 40, 60 anos. E aí você olha para trás e a tua história você fala, eu estraguei. Eu baguncei, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Ou eu não conhecia e não conhecia os caminhos do Senhor por rebeldia do meu coração, por teimosia, por orgulho. Pausa. Paulo, quem escreve essa carta, é o exemplo que o Senhor, não tem ninguém com um histórico tão difícil, o Evangelho ainda não alcança, que não transforma e que não tem uma nova vida, porque é Cristo Jesus quem faz. É Ele quem faz. Confia no Senhor, igreja, e vamos prosseguir. Vamos ficar em pé agora, vamos orar, vamos clamar ao Senhor.